Boa tarde. Eu quero começar agradecendo, né, esse convite, que é um desafio, na verdade, porque eu sou de uma outra área, né? Eu sou da área da educação, e a razão porque eu estou aqui é porque tem uma intersecção de longa duração entre a minha trajetória como pesquisadora e a convivência e trabalho junto a comunidades indígenas, né? Nos últimos tempos, uma tentativa de conciliação dessas coisas que nem sempre são tão tranquilas, né? Ser militante e ser pesquisadora. Eu quero agradecer, então, aos organizadores desse colóquio, à rede, né? E especialmente ao Efendi, a Giane e a Raquel, que fez os contatos mais diretos e que me informou sobre os detalhes, né? Então, assim, e agradecendo a essas três pessoas, eu estou agradecendo a todas as pessoas envolvidas nesse colóquio. Assim, eu vou começar dizendo que, também reafirmando uma coisa que é comum, né, que a gente tem dito e ouvido aqui, que é que nós vivemos todos tempos muito difíceis no Brasil, em outros países da América Latina, em outros países do globo, né, em outros países fora, inclusive, do contexto latino-americano. No caso brasileiro, esse momento que a gente está vivendo é de espanto, é de estranhamento, é de dor, é de luto e de luta, né? E eu acho que isso é importante, assim, nós fomos surpreendidos, e muito fortemente aqueles que tinham uma vinculação mais antiga com movimentos sociais, com um tempo em que tudo aquilo que se enunciava de um certo modo parece que deixou de fazer sentido no confronto mais direto, nas formas mais contemporâneas de diálogo, né, estabelecidas. Então, assim, esse estranhamento que nos provoca esse tempo em que entrar em sala de aula e falar de temas que a gente sempre falava se torna delicado, né, porque você tem que pensar nas palavras, porque você tem reações muito variadas, né? E que nos confronta de novo com algo que a gente já tinha imaginado que estava superado, que era, imaginamos que a gente já tinha chegado num certo consenso sobre o que pode ou não ser dito a respeito do outro, né? Do outro indígena, do outro negro, surdo, né? Estranhamente a gente escuta na atualidade muitos estereótipos, preconceitos que a gente imaginava que não seriam mais dizíveis em voz alta, não seriam mais concebíveis, né, nesse tempo. Talvez como antídoto para uma certa desesperança que um período como esse nos coloca, talvez seja assumir uma perspectiva histórica de mais longa duração, né, uma perspectiva histórica que nos permita enxergar lutas que vêm sendo constituídas e lutas que vêm sendo travadas há muito tempo em contextos hostis, né? Então, nesse caso, pensar nas lutas indígenas também é uma forma da gente alimentar a nossa esperança, porque, efetivamente, os povos indígenas, não só no Brasil, mas aqui eu só vou falar do Brasil, lutam em contextos hostis há muito tempo, né, vêm lutando em contextos hostis, vêm sendo acolhidos em contextos hostis há muito tempo, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, essa lição de longa data, né, de uma resistência que se faz num terreno que a gente agora está experimentando, né, que é esse da impossibilidade de começar uma conversação, né? Tem um estudante indígena que é amigo meu, e ele disse há um tempo atrás, numa dessas conversas de bar, assim, quando a gente começa a reclamar e dizer, as pessoas parecem que não escutam mais, né? Você fala essa coisa impermeável na comunicação. E ele disse, bom, tu está experimentando agora o que eu experimento sempre, né? Tipo, toda vez que eu falo no contexto da universidade, as pessoas me dão a palavra, mas elas não me escutam, né? Escutar é muito diferente do ato de dar a palavra, de conceder tempo para que o outro fale, né? Então, talvez isso seja uma atitude interessante, pensar nessas lutas, né, prolongadas que a gente tem vivendo e vem acompanhando. E é nisso que eu pensei, né, em centrar a minha fala. A gente tem historicamente esses contextos de violência em terras indígenas, isso não é uma novidade de agora, né, desses tempos. A gente tem históricos, levantamentos feitos, por exemplo, pelo Conselho Indigenista Missionário, que faz o relatório da violência contra os povos indígenas há 15 anos, pelo menos, né?
E essa é uma violência sistêmica, é uma violência constante, as agressões, os assassinatos, os suicídios e os homicídios, e as agressões ao território, e os tiros contra os acampamentos, não é desse tempo presente, é de um tempo, né, de longa, assim, isso é de longo percurso, né? A violência nas universidades também, assim, relatadas por muitos estudantes e professores indígenas que ingressam nas universidades, também não são pequenas e nem são banais, né? A principal reclamação não é nem a impossibilidade do acesso, e sim a impermeabilidade na negociação ou no diálogo, né? Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? E pensar que, apesar disso tudo, né, o investimento na expansão de políticas e de lutas também tem sido uma constante na vida dos povos indígenas. Tem apostas muito importantes que eles vêm fazendo, que eles continuam fazendo, e que são apostas que têm funcionado na medida em que elas têm funcionado, pela característica de luta que é contínua, que é sistemática, que não recua, né? que é o tipo de luta que a gente vê sendo travada pelos povos indígenas, múltiplos povos indígenas no território brasileiro. O estopim principal dos conflitos há muitos anos no Brasil é a terra, né? Então, a luta principal dos povos indígenas no Brasil é territorial, né? É uma luta pelo recurso terra, é uma luta que deveria ser amparada pela Constituição Federal, porque a gente tem uma garantia constitucional desde 1988 de que as terras indígenas têm que ser demarcadas e que têm que ser protegidas. Isso, não, né, isso efetivamente não aconteceu como prevê a Constituição. A gente tem garantias na Constituição de respeito às culturas e aos processos próprios de aprendizagem dos povos indígenas. Isso está no artigo 210 da Constituição, e ainda assim, esses são processos muito difíceis, eles são conquistados, eles não são concedidos, né? Tudo aquilo que se pôde avançar nesse terreno da educação ou da garantia da terra foi com muita luta, e com muita luta que significou muito sofrimento, significou muita disposição mesmo, né, por parte dos povos indígenas. Em relação à terra, a gente vive nos últimos tempos essa premissa neoliberal, né, de um capitalismo que se reconfigura, né, de que a terra é um recurso de que o país precisa e não pode abrir mão, né? A terra brasileira é recurso, e qualquer pedaço de terra deve servir, deve ter uma utilidade prática, de preferência para o agronegócio, para a expansão dos negócios da agricultura, né? Da pecuária e de tudo mais que impacta diretamente sobre esses territórios. Essa ideia de que a terra precisa ser útil, que todo pedaço de terra tem que ser útil, que tem que estar inserido num processo, num movimento, numa perspectiva de aceleração do crescimento, de desenvolvimento, se liga à ideia de que as culturas indígenas seriam obsoletas, né? Elas seriam ultrapassadas, elas seriam culturas sem funcionalidade, sem futuro, sem intencionalidade, intencionalidade sim, mas sem futuro, sem perspectivas e sem propósitos produtivistas, né? Então, que isso tem servido para justificar iniciativas que reduzem as terras indígenas, e nesse último período, depois da posse do Bolsonaro, tem servido para justificar revisões territoriais, né, de terras já demarcadas há muito tempo, com recursos públicos, né? Então, dinheiro dos nossos impostos investidos nos processos administrativos de demarcação, que voltam, então, agora com a pergunta: será que foi tudo feito direitinho mesmo? Então, será que esse território é mesmo desse tamanho, né? Será que é isso aí? Então, isso são coisas importantes que a gente precisa, que a gente vem enfrentando, assim, e eu acho que pensar hoje em políticas públicas, pensar hoje na inserção dos indígenas nos espaços, né, que é o que eu vou falar agora, nos espaços universitários, nos espaços da pós-graduação, faz parte de uma estratégia mais ampla de luta desses povos, que não são lutas do presente, elas são lutas de muito tempo, e a gente precisa pensar nessas coisas como conquistas, e conquistadas a ferro e fogo, conquistas mesmo, no sentido duro, né?
não tem a ver com um Estado que reconhece a sua diversidade, um Estado nacional que reconhece a sua diversidade, não tem a ver com uma consciência cósmica que vem, sei lá de onde, da população, de reconhecer que eles têm direito. Não, isso vem de uma luta intensa, travada num cotidiano, silenciado quase sempre pelos meios de comunicação mais comuns, silenciosa, não, silenciada, né? Mais constante e permanente, né? Então, as conquistas da Constituição Federal foram isso, foram fruto dessas lutas indígenas. As conquistas na legislação relacionada à educação escolar indígena, que possibilita a existência de escolas específicas para os povos indígenas, né, reconhecidas, né, como instâncias próprias, como categoria própria, a docência indígena, o professor indígena reconhecido também como categoria própria, tudo isso tem sido aberturas produzidas por um movimento de largo alcance. Acho que isso é uma coisa importante. As formas de luta contemporâneas dos povos indígenas incluem muitas frentes e muitas estratégias, algumas delas muito bem-sucedidas, outras experimentais, né? Mas elas incluem, nesse momento, uma produção ativa de conhecimento, uma produção ativa de conteúdo, uma disputa pelo terreno da visibilidade, da dizibilidade, né? Do que são eles, do que seriam esses povos. Eu quero dizer com isso assim, que as estratégias indígenas de luta hoje não são só se juntar e fazer um acampamento terra livre em Brasília, que dura uma semana e todo mundo aparece. Elas dizem respeito também a isso, aos bloqueios de estrada, como sempre fizeram, às retomadas de território, né, apesar da polícia e do poder público, mas elas também incluem novas formas de comunicação, produção midiática, produção, e aí depois a Elânia vai falar disso, né, entrada no mundo comunicacional para marcar um lugar e um modo de dizer, e o que dizer e como dizer de si mesmos, né. Elas incluem produção literária. A gente tem um coletivo de autores indígenas muito grande hoje, que produzem, que entraram no mercado literário, que produzem obras que circulam nas escolas, por meio dos programas, como o PNBE, por exemplo, o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Enquanto ele existiu, ele sempre distribuía obras gratuitamente, e muitas dessas obras eram de autores indígenas. Então, você tem um conjunto de autores indígenas produzindo literatura e contestando o cânone literário por dentro da própria produção literária. A gente tem os cineastas indígenas produzindo filmes, né? Filmes mesmo, cinema mesmo. A gente pode diminuir e dizer, não chama cinema, é produção de... Não, é cinema mesmo, né? Então, produzindo cinema premiado e reconhecido internacionalmente, pouco visível dentro do espaço brasileiro, mas, de qualquer maneira, são cineastas que produzem uma outra sensibilidade, uma outra maneira de mostrar o que é esse viver indígena tão maltratado, chamado de obsoleto, né, antigo, etc., né, inadequado, inconsistente, né. Todas essas coisas me fazem pensar em discussões que a gente tem feito no âmbito universitário, acadêmico, em várias áreas, né, na antropologia, na comunicação, na educação, mas me faz pensar, por exemplo, nas formulações como a do Viveiros de Castro, né, do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo muito importante no Brasil. Ele fala do perspectivismo indígena, ameríndio, brasileiro, né? E eu fico me perguntando até que ponto a gente está disposto a abrir esse diálogo, né? E aí é sobre isso que eu vou falar ao falar da entrada dos indígenas na universidade. É uma pergunta que a gente tem que se fazer: até que ponto a nossa cultura, essa que nos engloba, né, moderna, ocidental, contemporânea, capitalista, né, e todos os outros adjetivos que a gente puder passar, até que ponto a gente está preparado para o diálogo, a gente está aberto a repensar a episteme, está aberto a repensar os pontos de ancoragem da ciência, os pontos de ancoragem da produção científica, o que é metodologia, o que é conhecimento, o que é pesquisável, o que é dizível, o que é, né, produzir conhecimento no espaço da universidade, no mestrado, no doutorado. Até que ponto a gente está aberto a abrir mão de uma série de regras que validaram até hoje o nosso lugar. No fundo é isso, né? E aí eu vou entrar então nesse ponto que é o que eu pensei em falar aqui,
que é do ingresso dos estudantes indígenas na universidade, né? Que é uma... Então, de novo, não é uma concessão, é uma luta, então é uma conquista, né? A gente pode pensar as políticas públicas de ação afirmativa e com todas as críticas que a gente possa ter a elas, e a gente tem, né? A gente pode pensar essas políticas como concessões do Estado brasileiro, que reconhece que alguns grupos foram marginalizados ou silenciados, ou mantidos longe do espaço de produção do saber, né? Mas a gente também pode pensar nessas ações afirmativas, e daí nesse conjunto que eu falei antes, de reparação, né? Só falta 5 minutos? Ai, que coisa. Bom, o tempo, tá, tirando. Tá, a gente pode pensar nesse sentido, né? É uma concessão, mas a gente também pode pensar do outro lado, que intencionalidades têm esses sujeitos que lutam por ingresso, permanência nesse espaço, que é um espaço absolutamente ríspido a presença deles, ou que não é acolhedora, né, para a presença indígena. Então a gente pode se perguntar por que eles persistem, mesmo não sendo desejados, né? Então é meio por aí que a gente pode ir. Eu ia falar um pouco das leis, né, que garantem os direitos indígenas no Brasil, mas acho que isso não é necessário. Acho que só é importante dizer que quando a gente fala indígenas, a gente está usando um grande guarda-chuva, né, de uma identidade que contém nesse sentido de conter mesmo a multiplicidade de etnias que a gente tem aqui, né? São 305 povos diferentes nesse país e 274 línguas indígenas diferentes. Então, é de uma variedade de concepções de mundo que é impensável, né? E que a gente desperdiça todo dia, porque a gente não deixa chegar nos nossos espaços de produção acadêmica, né? Isso é tudo muito filtrado, né? Ainda a imagem exótica é a que prevalece, ainda a figura do outro como um outro que chega e que deve sentar ali no cantinho, não pode falar muito, nem ocupar muito espaço, né? Ele não é o dono da sala, nem está pagando a banda para escolher a música, ele tem que pisar miudinho, né? Então, a gente ainda está muito nesse tempo, né? Não está ainda num tempo do que seria um acolhimento, efetivamente. Uma das novidades mais importantes que têm sido produzidas que são efeito dessa presença indígena na universidade, tá? Um dos efeitos mais interessantes é a perturbação que essa presença significa. Eu acho que isso é o mais valoroso de tudo, assim, ó. Menos quantos são os sujeitos que titularam, quantos médicos, quantos dentistas, quantos isso ou aquilo. Isso é o menos relevante. O mais relevante que a gente tem observado é exatamente esse desacomodar dos lugares e das certezas e das verdades que a presença pura e simples dos indígenas na universidade vem provocando. A experiência brasileira com o ingresso de estudantes de graduação é longa, né? A gente tem, desde 2001, ações afirmativas, reserva de vaga para ingresso de indígenas. Começou no Paraná, numa estadual, depois Rio de Janeiro, em 2003 o UNB, em Brasília, e aí foi se expandindo e virou lei, e a gente não vai falar sobre isso para não perder tempo. Mas significa, tem muitos indígenas na graduação, né? Eu tive a oportunidade de conviver bastante nesses últimos tempos com os Caingangue professores, porque eu estava num projeto de formação de professores, então a gente conversava muito com eles. E eles contaram muitas histórias do que significou essa passagem, né, pela universidade. A maioria delas são marcadas por um grande sofrimento, né, que tem a ver com sofrimento porque eles estão longe das suas comunidades e do amparo de uma cosmoontologia que faz as coisas fazerem sentido, que faz as ideias fazerem sentido, jogados num ambiente que não é acolhedor, que é hostil à presença deles, numa impermeabilidade para o diálogo, né? Então, todas as reivindicações que esses estudantes fazem, elas são entendidas como esses abusados, né? Além de estar aqui, ainda querem mais política disso e daquilo, né? Ainda querem uma avaliação diferenciada, como se fosse uma concessão, né, da universidade, como se fosse um favor prestado, né? Então, essas histórias de dor, essas histórias que atravessam o corpo dessas pessoas que passaram pela universidade são as mais comuns. Junto com isso, uma força que emerge das histórias que eles contam, que é uma força de lutar não é por mim, né? Então, muitos deles dizem isso, não é por mim que eu briguei, não foi por mim que eu briguei. Eu podia ter saído da universidade quando me quiseram fora, né? Ou eu podia ter feito a prova, porque eu sei falar a língua portuguesa, mas
exigir, eu quero poder escrever a prova em Caingangue, por exemplo, né, que é um exemplo de um professor que passou pela FACED da URGS. Então, essas pequenas rupturas que eles vão produzindo num tecido coeso, né, por dentro da própria instituição, é que são valorosas do meu ponto de vista. Eu vou pegar esse exemplo só. É um Caingangue que entrou por reserva de vagas na graduação, na FACED, e ele fez um verdadeiro estrago, vamos dizer assim. Ele produziu muitos efeitos, a sua passagem produziu muitos efeitos, porque ele era muito impertinente, né, do tipo, se os surdos têm direito a tradutor e intérprete de língua de sinais, por que eu não posso ter um tradutor de Caingangue? Por quê? Por quê? Por que eu não posso fazer a prova em Caingangue? Se tu não sabe para Caingangue, o problema é teu. Tipo, eu estou dizendo, impertinente ao dizer isso para um professor. Professor, se tu não sabe Caingangue, contrata um intérprete. Eu tenho o direito de escrever a prova em Caingangue. Então, assim, tem várias dessas marcas, das passagens, em muitos lugares do Brasil, que mostra que eles não são passivos, eles não são receptores de políticas, eles são sujeitos dessas políticas, né? Eu vou encerrar falando rapidamente dos efeitos, assim, pensando também na pós-graduação, que eu acho que é o terreno que mais, hoje, assim, que é o terreno de maior disputa, né? A gente tem uma política consolidada já na graduação, porque é lei, né? Obrigatoriamente é preciso reservar vagas para indígenas, pretos e pardos, como diz a legislação, né? E deficientes, como diz a legislação. Porque não é assim que eu chamo, por isso que eu estou marcando aí com aspas. Mas, na pós-graduação, essa política é mais recente. Ela começou em 2016 com uma portaria do Ministério da Educação, indutora de política, e uma portaria não tem força de lei. E ela tem sido mobilizada por leis estaduais. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma lei estadual que obriga reserva de vagas no mestrado e doutorado para indígenas. Ainda assim, a gente viu um crescimento gigantesco de 2016 para cá, nas universidades que se dispuseram a criar vagas específicas, a reservar vagas, do montante de vagas para o mestrado, em vários cursos, reserva-se, então, um valor, um número de vagas, que é correspondente ao censo do IBGE, que determina qual é a população indígena naquele estado. Então, se é 2%, então 2 vagas e assim sucessivamente. 2% das vagas e assim. Então, essa política está em curso desde 2017. Em 2018, 610 universidades, programas de pós-graduação aderiram a isso e reservaram vagas. Não é pouca coisa isso, é muita coisa. Mas aí, se em termos quantitativos isso parece volumoso, né? Muitas universidades, 610 programas, uau, isso é legal. Por outro lado, a gente vai vendo que como isso está conformado a um modelo que não permite muita maleabilidade. E quando eu estou dizendo conformado, para encerrar, né, o que eu estou falando? Que a entrada dos indígenas na pós-graduação vai tumultuar muito o modo como a gente imagina que se faz uma dissertação, que se faz uma tese. Está tumultuando muito o modo como se imagina o que pode ser pesquisado, que temas concernem ao campo da educação ou da comunicação, tanto faz. Quem pode falar de quê? Quem pode perguntar o quê? Isso não é uma coisa simples se a gente estiver pensando numa cultura indígena. Quem é que pode pesquisar pedagogias e processos próprios de aprendizagem? Quem é que pode pesquisar o discurso religioso, cosmontologia, as marcas, os rã lá dos Caingangue, Camé e Cairu? Quem que pode? Tem todas essas interdições que são culturais, mescladas com as impossibilidades que as próprias universidades colocam, né? Para mim, 3 disputas centrais eles estão comprando nesses últimos tempos, no mestrado e no doutorado, na pós-graduação. 3 brigas fundamentais do meu ponto de vista. A primeira é quem decide o que é pesquisável, quem decide o que é um tema relevante, né? E, para conseguir sustentar isso, eles têm trazido suas autoridades políticas e religiosas, né? Quem é que pode dizer se eu posso ou não pesquisar a escola, se eu posso ou não? Porque a gente está muito mal acostumado, né? A gente pega uma autorização lá da FUNAI, a gente vai para as escolas e a gente pesquisa as escolas indígenas. Mas um indígena produzindo conhecimento. Então, primeiro é isso. Segundo, como é que se faz pergunta numa área indígena?
Não se faz pergunta numa área indígena, como eu faço pergunta, sendo uma mulher branca que vai para uma área indígena. O que se pergunta, como se pergunta, quando se pergunta, os tempos da pesquisa, tudo isso, então, tem sido colocado, os programas de pós-graduação estão enfrentando isso hoje, o que é muito bom, é um potencial transformador gigante que a gente tem na nossa cara hoje, porque a gente é obrigada a repensar que perguntas valem a pena, como se faz pergunta, com que metodologia se pesquisa, pela força da ação dos próprios indígenas. Segunda bandeira de luta deles, quem é que eu cito? Por que eu tenho que citar os autores que tu está me dizendo que eu tenho que citar? Por que eu tenho que citar na metodologia o autor consagrado fulano de tal? Por que no campo teórico, para o conceito de cultura, eu tenho que citar o Garcia Canclini, que eu adoro, não estou fazendo nenhuma crítica, muito pelo contrário, adoro, cito. Tá? Mas por que, pergunta o indígena, por que eu não posso usar referentes de cultura do povo caingangue, do povo mbiá-guarani, ou do povo charrua, ou do povo xoclengue? Por que os referentes são europeus ou não europeus, mas são academicamente localizados, né? Então, é uma militância que eu tenho visto nas bancas que eu faço parte, quando eu sou convidada para bancas indígenas, com uma felicidade imensa, eu vejo que eles citam, junto com Garcia Canclini, uma fala de um ancião do seu povo, ou muito mais fortemente os intelectuais, com muitas aspas, indígenas. E eu não estou diminuindo o intelectual indígena, eu estou dizendo que a palavra intelectual é nossa, ela não cabe em qualquer contexto, né? Então, as autoridades da palavra de um determinado povo têm sido trazidas para referendar as afirmações que eles fazem, em substituição, muitas vezes, aos nossos intelectuais que respaldam o nosso dizer. E o terceiro é deslocalizar a universidade, que eu acho que é genial, assim, como um começo, porque a geografia da conquista é uma geografia muito interessante, né? Deslocalizar significa, então, o tempo que você passa na universidade e o tempo que você passa escutando os líderes na comunidade, se tu é bolsista. Quanto tempo, por que tu tem que passar um grande tempo, por exemplo, na universidade fazendo disciplina? E uma outra coisa é, onde é que a banca tem que acontecer? Essa banca ela tem que acontecer no espaço formal da universidade. Então, tu tem, por exemplo, na UCDB, que tem vários indígenas se formando, doutores e mestres, né, em educação, e aí eles dizem, não, as bancas têm acontecido na aldeia, porque eles dizem, a quem interessa esse mestre, a quem interessa esse sujeito que se forma? E junto com essa deslocalização da figura da universidade, vem a língua. Agora, eles começaram com essa briga intensa que eu contei antes, que é em que língua o conhecimento deve ser registrado, em que língua uma tese deve ser escrita, em que língua uma dissertação deve ser escrita, porque a língua é muito mais do que um suporte que organiza as palavras e o pensamento. A língua é a efetiva forma de expressão de uma coletividade, né? E ampliar o corpus e o status de uma língua é uma estratégia política de manutenção dessas línguas como coisas válidas, como línguas modernas. Não sei se vocês sabem disso, mas quando um doutorando entra na universidade, ele tem que comprovar fluência em 2 línguas modernas. As línguas indígenas não estão nessas línguas, então eles têm que comprovar espanhol, inglês, francês, né? Então, a reivindicação por esses espaços institucionais, para mim, é um jeito de você pensar a ação de resistência indígena, nos ensinando que resistência se produz por dentro, pelo meio, por todos os lados, né? Muito obrigada. Esse daqui já está ligado? Quer pegar esse? Está funcionando. Está ligado? Tá bom, obrigada. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né, pelo convite aos irmãos Processo Com, a Rede ANLAT, né, os colegas do doutorado, professores, Yara, Edmarco, né? Ed Carlos, por estar aqui dividindo comigo esta mesa. Falar sobre essas questões, para mim, sempre mexe muito comigo, porque a minha caminhada dentro do contexto indígena é uma caminhada mais ou menos de uns 20 anos, e
ao mesmo tempo que a gente imagina que seja uma caminhada científica, uma caminhada de investigação, mas é uma caminhada da minha própria descoberta como sujeito, né? Então, conhecer primeiro a história, a minha história, o contexto de onde eu venho, para eu poder conhecer as palavras, conhecer a ciência, como dizia Paulo Freire, né? O conhecimento de mundo atrelado ao conhecimento da palavra. Então, hoje eu trago aqui para vocês um pouco do Nhanderekô, que seria o jeito de caminhar, o jeito como eu caminhei durante esses 4 anos de doutoramento para entender os processos comunicacionais articulados à construção de uma identidade cultural e, ao mesmo tempo, dos processos de uma construção também de uma cidadania dentro de um território que nós estamos usando entre aspas, né, porque é um território para além do sentido de espaço geográfico, como das relações de trocas, as relações de comunicação, as relações simbólicas de como se mostrar, de como se fazer, de como se entender Pataxó, as relações de construção do conhecimento, que eu também chamo de território na tese. A introdução é uma discussão sobre como a cartografia da tese é construída a partir de uma metáfora que é de uma mandala que eu vivenciei com os indígenas, chamado de Mucamucaú. Então, essa mandala que eles construíram, formado por símbolos e sujeitos, eu compreendo essa mandala como o processo de construção de uma tessitura de um texto científico, em que cada elemento que vai se constituindo no processo da mandala são os feixes que se constituem a tese, uma vez que o tema da mandala era uma vara só quebra, ela em mói é mais difícil, então ela em molho, ela junto, ela não se quebra, que foi uma fala do Tururim Pataxó, um cacique que havia 1 ano de falecimento, e esse auê foi em homenagem a ele, onde se construiu essa mandala, e essa mandala é interpretada por mim como a tessitura de uma tese. Então, nesse caminhar, nesse Nhanderekô, onde vai se construindo o projeto de pesquisa, construindo a pessoa Elânia, construindo a pesquisadora, construindo a mulher, que também é indígena, né, que também é filha de sertanejo nordestino, né, que também veio para o Espírito Santo por conta da diáspora, por conta da seca, da perda do território, e depois retoma para a Bahia, e hoje me constituindo ainda como esse sujeito, né? Eu faço essa caminhada que, academicamente... Aqui? Oi, Júnior, é esse? Para lá? Vê se não está ligado aí. Deixa eu ver. Aqui? Por mais que a gente queira caminhar por essa subjetividade... obrigada. Na academia, você tem que também cumprir os rituais, né? Então, como atender a isso? Como atender o ritual da academia, ao mesmo tempo em dar conta de um contexto tão plural e diverso como é o universo indígena. Trabalhei com os Pataxó da Bahia, que eles são aproximadamente 14.000 pessoas, né, 14.000 sujeitos, distribuídos em 38 aldeamentos que ocupam do território de Porto Seguro até o território do Prado, que seriam 3 territórios indígenas, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e o território do Prado, que ainda está sob júdice. Saiu agora já um reconhecimento como território indígena, agora falta homologar como terra indígena. Bem, então nós estamos falando de um povo que está ali há mais de 500 anos, uma vez que, como os livros didáticos colocam, que Cabral chegou a Porto Seguro, mas, se olharmos com atenção a descrição da Carta de Pedro Vaz de Caminha, vamos identificar que o primeiro local, o primeiro contato se deu na Barra de Caí, na Barra do Caí, do Rio Caí, que é um rio grande que se deságua no mar, e que ali existiam indígenas que os receberam, e provavelmente são esses Pataxó que estão lá até hoje. Não os mesmos Pataxó, né, mas os Pataxó
que se misturaram, que se mesclaram. É bom sempre falar nessa coisa da temporalidade, que foram compulsoriamente aldeados no final do século XIX, numa aldeia chamada Aldeia Barra Velha, que fica no território de Porto Seguro, e depois, por conta da criação do Parque Nacional do Monte Pascoal, eles tiveram parte desse território diminuído, que onde era área indígena, fizeram área de preservação, e na compreensão, na década de 45, ali não poderia viver indígena, né? E deixaram para eles a área mais próxima da Barra, uma área mais de mata ciliar, que eles não conseguiam mais produzir o que eles queriam produzir. Aí, tomar um pouquinho de água. Bem, por conta dessa redução do território, aconteceu um processo em que os indígenas e os pataxó se organizaram politicamente para reivindicar esse território, e, com isso, houve um conflito entre militares e pataxó na década de 50, registros que se tem no jornal à tarde, foi em 1951, em que a aldeia foi cercada por militares, tanto do Prado quanto militares de Porto Seguro, e onde houve um processo de diáspora, de assassinato e de aprisionamento de muitos pataxó. Muitos viveram como escravos, em trabalho escravos nas fazendas de Caravelas, Alcobaça e Prado. Depois vocês vão ler a tese, né, que eu dediquei um capítulo bem interessante, que é essa parte de uma etnohistória, da história do povo pataxó, onde a gente conta em detalhes todos esses percursos. Então, como me mobilizar para a pesquisa com tantas questões, pelos meus contatos íntimos já com os pataxó, uma vez que Isabelê, a matriarca, que conseguiu sobreviver ao fogo de 51, já era uma amiga, uma rezadeira, alguém que estava sempre em contato comigo, num curso de comunicação, onde não era o meu curso de origem, sou graduada em letras. E como suscitar essa questão no momento de uma investigação, que é um campo que não basta só falar da antropologia, da história, da linguística, você também tem que adentrar pela questão comunicacional. Então, cumprindo esse rito acadêmico, e também por uma escolha minha de estar aqui na Unicinos, juntamente a esse processo, eu tive o prazer de me aproximar, de conhecer a transmetodologia, que, para mim, a transmetodologia, que eu vinha de uma abordagem mais, de uma pesquisa na área da linguística, um pouquinho entrando pela semiótica, mas mais a semiótica assim, brasileira, sem aprofundar com uma latino-americana, mais estruturalista. Então, quando você se depara com uma antropologia que ela te aponta caminho por uma transversalidade, por uma convergência de métodos, de técnicas, de abordagem, de se colocar, por uma perspectiva que ela é, ao mesmo tempo, interdisciplinar, porque você vai pensar a comunicação na dialética pela questão da identidade, que você vai pensar pela questão com a cultura, que você vai pensar pela cidadania, que implica pensar pela interdisciplinaridade com a antropologia, com a sociologia, e ela, ao mesmo tempo, aponta para uma rebeldia, que é o que eu gosto muito, né? No sentido de uma rebeldia de que não existe nada pronto. Ai daquele que chega no curso de comunicação da Unicinos esperando técnicas e métodos de pesquisa, que você não vai encontrar isso, né? Então, é um sofrimento no início do curso, que eu falava, como que pode a gente construir alguma coisa se não tem nenhuma pista de onde partir? E, então, primeiro, me quebrar como sujeito, né, nessas inquietações, e, com isso, pensar essa complexidade do que é ser pataxó na Bahia, eu morando ainda aqui no Sul, e nessas articulações, o que possibilitou, por meio de alguns movimentos de pesquisas, que a Bonin trabalha com a gente, que é a questão da pesquisa do contexto, retomar o contexto, quem são esses pataxó, como eles estão hoje, como que eles se inserem na questão da comunicação, uma vez que isso ainda não tinha aprofundado, ficava mais voltado para as práticas educativas deles. E, então, foi um trabalho que
desenvolvi com um certo afinco, né, porque eu sou muito curiosa também, um pouco enciclopedista, como meus colegas diziam. A pesquisa teórica, que, para mim, entender a comunicação como uma construção histórica de como se dá essa produção desse conhecimento, dessa ciência, ou por alguns como disciplina, dessa comunicação na perspectiva política e social, como é proposta aqui, e pensar ela ainda nessa comunicação como uma construção cidadã. Então, como eu estava me possibilitando confrontar pela transmetodologia, essa pesquisa teórica, eu sempre fui já olhando, dimensionando e tensionando pelo que eu encontrava lá nos Pataxó. Então, o período que eu fiquei, os 4 anos, eu sempre estava viajando também, para não perder esse contato com o território, colocar os pés no chão, colocar o pé no contexto, mesmo que ainda eu não tivesse bem claro em minhas mãos, ou produzido ainda, um roteiro de pesquisa. Eu fui, na primeira viagem que eu fui para explorar de novo algo que, para mim, eu já era conhecida. 20 anos eu andava para o Porto Seguro, andava pelas aldeias. Mas, quando você se debruça, retorna para o lugar, provocada, tensionada por teorias, você vai olhar de forma diferente. E também eu estava muito provocada por algumas pesquisas que eu tinha lido. Então, como o Bonin coloca, você fazer uma aproximação com as pesquisas já realizadas acerca do seu tema é muito produtivo, muito interessante, porque você vai perceber como que se deu a construção metodológica por aquele cientista dentro daquele objeto. Que resultado ele chegou? E dessa busca em outras pesquisas, no período de 2000 a 2015, nós acabamos abraçando 15 anos, eu comecei com 5, depois não dei conta, que eu achava que não eu cheguei, Giane, não tem nada produzido sobre o meu tema. Ela falou, volte e pesquisa de novo. Aí eu falei, é o jeito de ampliar, né? Aí foram 15 anos, assim, né? E desse trabalho eu consegui identificar 900 resumos, né? Desses 900 resumos, na Intercom, nós identificamos 23 artigos que tratavam da questão indígena, já pela comunicação, mas não pela cidadania comunicacional. Então, nossos colegas da Intercom não veem ainda os indígenas como produtores de conhecimento dentro do campo da comunicação. Vê muito o impacto das tecnologias de comunicação e informação dentro da aldeia. É muito forte esse termo, essa relação positivista, como se os indígenas estivessem lá e não produzissem nada, não conhecessem nada, e o que vem de fora está sempre impactando, ou então numa concepção de destruição das identidades, como se as identidades não fossem moventes, como se as identidades não fossem construídas também no processo, como se as nossas identidades também não estivessem o tempo todo sendo mudadas e refutadas. Então, encontrei trabalhos muito dessa natureza, não desconsiderando a importância da Intercom. No Compós já foi mais tímido, só 5 artigos. Em termos de teses e dissertações, eu elenquei 30 que falavam de questões indígenas, e dessas 30, 5 tinham um trabalho muito interessante, inclusive de uma orientanda da professora Giane Bonin, acho que 2 eram suas orientandas, né, que mostravam, de Yara Bonin, que revelavam metodologias plurais, que não se mantinham só na questão da interdisciplinaridade. O que é que eu percebi nessa maioria dessas pesquisas, fora essas 5 que destoaram das demais 30? Um estudo histórico, antropológico, primeiro, aquele elenco de teoria, depois jogam essa teoria testando dentro de uma aldeia indígena e vem com aquele resultado. Algo muito limitador, né? E outra questão, eu vi trabalhos de autores indígenas que eles não se identificavam como indígenas, teses e dissertações interessantes produzidas por ele, mas por uma obediência à academia não se permite que se coloque, que o sujeito pesquisador se coloque nesse processo e ele auto se denomina. Não sei, seria uma outra investigação, mas não há essa identificação quanto a isso. Ai, me perdoa. Bem, então, as aldeias que existem no extremo sul da Bahia, eu fui em 4 aldeias, mas assim, o objeto maior ficou na aldeia Barra Velha e na aldeia Boca da Mata.
Essa cartografia, que eu vou chamar de uma cartografia errante, eu parto de uma metáfora que é o jogo Cube. O jogo Cube é um jogo de tabuleiro que foi registrado por Débora Cerqueira, que você joga peças a partir de uma trilha. E esse jogo Cube, ele é em cima do mito Guarani, onde um xamã, preocupado com sua terra, com seu povo, que estava passando a necessidade, ele tem um sonho que ele tem que partir para procurar uma terra melhor, uma terra sem mal, uma terra sem sofrimento para levar o seu povo. E, durante esse processo de caminhada, ele vai testando os instrumentos que ele tem e o que o objeto lá fora mostra para ele conseguir. Não é uma caminhada linear, não é uma caminhada que já aponta os resultados, ela vai se construindo nesse processo. Então, por isso, eu coloco o jogo do Cube como uma metáfora da minha caminhada, do meu processo de construção. Aí, nesse processo de construção, nessa caminhada, eu vou fazendo vários investimentos de pesquisa exploratória, né, de metodologias exploratórias, como a busca de interações digitais em uma aldeia midiática, que eu criei uma aldeia e dei o nome de Aldeia Midiática no Facebook, uma vez que eu queria confrontar como se dava essa construção da identidade de uma cidadania comunicacional, tanto nos movimentos sociais multidimensionais já constituídos ao longo da história pelos Pataxó, por isso que eles resistem. Depois da diáspora, eles retomam o território, recuperam a liga e constroem todo um outro contexto político e se solidificam nesses espaços, como que isso também estava se dando dentro da ocupação nesse território midiático, nesse território digital. Então, eu busco construir uma aldeia midiática e, dentro dela, eu jogo 36 indígenas, só que o que eu proponho de articulação de conversa não sai nada. Eles resistem, eles não interagem comigo. Então, isso nos mostra que você, com a metodologia que você acredita, com o instrumento de pesquisa pronto, que você chegando a uma comunidade, uma aldeia, um local, você vai ter as respostas que você espera. Então, essa aldeia midiática, ela foi colocada de lado. E, dentro dessa aldeia, eu elenquei 22 perfis, 22 sujeitos, e comecei a acompanhar esses sujeitos, eu como leitora desses sujeitos, não eu como propositora de um ato de comunicação. E, a partir dessa observação, eu vou fazer descobertas excelentes, eles vão me revelar muita coisa. Então, teve a cartografia em territórios indígenas, Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha, porque, na pesquisa da pesquisa, 2 teóricos, que eu não vou citar aqui o nome agora para não correr o risco de... colocavam 2 pesquisadores que os indígenas eles não tinham acesso à internet, e que essa internet era controlada, que essa internet era... que tinha... nem todos tinham acesso, que só tinha na escola, e que essa internet era controlada por autoridades. Quando eu fui... na minha pesquisa, essas coisas não se revelaram dessa forma. São 70% dos aldeados têm acesso ao celular. Então, por que o equívoco? Esses pesquisadores eles só se detiveram no território em Santa Cruz de Cabralha, na região urbana que pertence à aldeia de Coroa Vermelha. Então, é algo muito interessante para a gente pensar. O território indígena não é esse território circunscrito como a gente pensa. Igual eu estou na Unicinos, eu estou nesse território aqui delimitado. Para eles, território não se dá dessa forma. O território é tanto essa área urbana como a área da reserva, que está lá. É tanto as outras aldeias, as 36 aldeias que estão no entorno da aldeia de Coroa Vermelha e da reserva da Jaqueira. Então, o território ele é muito mais... é um fluxo caminhante onde eles ocupam, não é esse espaço delimitado. Então, o cientista chega, vai à aldeia de Coroa Vermelha e pesquisam aqueles pataxó que estão ali e acham que estão dando conta dessa realidade. Mas essa realidade ainda é uma representação muito diminuta do que é a complexidade do que é ser pataxó no extremo sul da Bahia. Então, essa cartografia me revelou isso. Aí, fazendo uma pesquisa sobre as formas como pensam educadores da aldeia de Boca da Mata, então, a gente vai ter aí a relação de depoimentos de 2 professores que têm a internet na escola e como que eles compreendem o acesso dos estudantes aos processos comunicacionais. Bem,
Então, é isso. Nos rastros dos Pataxó em redes sociais digitais, é o acompanhamento durante 2 anos, de 2016 a 2018, de 22 perfis, e outros momentos de interação, observações e entrevista que se deu no primeiro seminário de universitários indígenas, onde nós tivemos a presença de 3.000 universitários, que quer dizer o quê? Na Bahia, nós temos 14 povos indígenas, que corresponde a mais ou menos 35.000 habitantes. Então, esses indígenas se organizaram em redes de articulação e conseguiram levar mais ou menos 3.000 estudantes para discutir as políticas afirmativas e as políticas de permanência na universidade. E toda essa articulação se deu também nas redes sociais. Então, o que a gente percebe há uma construção de uma identidade, que é uma reconstrução de uma identidade, que também é retomada nesses espaços digitais, onde eles se afirmam sendo indígenas, mesmo usando o celular, porque é uma crítica da sociedade envolvente, de que se o indígena tem um celular, se o indígena usa a rede social, ele deixou de ser indígena, então isso está muito presente nas discussões deles em redes sociais, assim como as denúncias das violências que sofrem, quanto às políticas que eles conseguem conquistar, assim como uma economia solidária, a organização das mulheres. Então, é um fluxo de comunicação que eles conseguem projetar nas redes sociais, que não se dá nas redes sociais, se dá nesses movimentos internos dos aldeamentos, onde eles chamam de triocar. Então, comunicação para os povos Pataxó é um caminhar sempre. Triocar, vamos caminhar sempre. No mucá, mucaú, cantando e juntando e unindo. Então, são termos fortes, é o mucá, mucaú e o triocar, que são os 2 atos que quer dizer do caminhar, que, para mim, também tem a ver com a cartografia errante, que é o caminhar na construção do conhecimento. Então, essa pesquisa se encerrou? Não, ela não está pronta, né? Ela é movente, os sujeitos estão lá movendo, esses processos se reconstruindo, se reconfigurando, e que outros abracem essa causa, né? E continuem ampliando essas discussões. Obrigada. Eu demoro de esquentar, viu, gente? Eu sou assim, lentinha. Oi. Tá aqui, tá ligado? Oi. Certo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes de tudo, gostaria de agradecer aqui a própria organização do colóquio, em especial a Raquel, que fez todo esse contato e fez. Fico muito agradecido desse espaço. Bom, então, eu não tenho nada pronto assim para apresentar, mas eu vim mais para até o tema desse momento eu coloquei como um diálogo, né, até para estar mesmo se conhecendo, talvez trocando algumas dúvidas, algumas experiências juntamente com todos. E eu vou começando aqui me apresentando, apesar que já me apresentaram, né? Meu nome é de Carlos Barreto Gonçalves, meu nome indígena é Yaui, eu sou da etnia Tariano, um povo indígena que vive no noroeste do estado do Amazonas. É uma região da cidade de São Gabriel da Cachoeira, talvez conhecida por alguns, que é muito conhecida por uma questão geográfica, que se chama, inclusive, a Cabeça do Cachorro. Inclusive, é uma cidade em que existe 23 povos indígenas lá, 23 etnias, e é uma região que tem, se eu não esteja enganado, de um outro local, mas é a única cidade no Brasil que tem 3 dialetos indígenas cooficiais. Bom, eu vou tratar de estar me apresentando, ou tratando de passar um pouco da experiência que eu tive de vida, talvez de militância, talvez acadêmica também, para que a gente possa estar compreendendo o que a gente chama de processo de formação de consciência.
Eu sempre trato de frisar essa terminologia de processo de formação da consciência justamente para poder até diferenciar um pouco do que é um ser indígena consciente, do que é ser indígena de luta, ou ser indígena, o que foi mais antes colocado aqui, como ser indígena passivo dentro do sistema social, né? Então, o processo de formação de consciência que eu gostaria de estar colocando aqui, eu vou estar dividindo em 3 momentos. Praticamente na cidade de São Gabriel da Cachoeira, a cidade onde eu tive a vivência até a minha adolescência. A partir dali, da adolescência, um pouco no início da juventude, estive em Manaus, na militância dentro do movimento indígena em Manaus, e até o período que eu fui a Cuba estudar medicina, então também outro período de militância totalmente diferente da realidade do Brasil. Bom, São Gabriel da Cachoeira, como já frisei, ela é uma região multiétnica, 23 povos indígenas. Eu tenho 2 origens étnicas. No caso, a minha mãe ela é de etnia tucana e o meu pai é de etnia tariana. Por questões patriárquicas, eu sou tariano, apesar de ter mais contato com a cultura tucana. São Gabriel da Cachoeira, ela tem uma terra indígena já demarcada, homologada, reconhecida, e justamente como já foi apresentado aqui para a Yara, pela colega, que foi um processo de luta, um processo de reivindicação pelo aquilo que gera nós, de reconhecimento. E, a partir do momento que se foi mapeando toda a riqueza dessa região, ela começou a ter interesses governamentais, também empresariais, pela questão da riqueza, principalmente do minério. E as organizações... e nessa região acabou surgindo o agrupamento, a organização das comunidades, das aldeias indígenas. Então, em São Gabriel existe uma organização chamada FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro. Então, essa FOIRNE é uma federação que ela representa várias associações de base. E, a partir dessa organização que se foi pleiteado, se foi resistido, se foi reivindicado a terra indígena na década de 80, que acabou sendo reconhecida e homologada na década de 90. Então, é um processo de luta que minha família acabou sendo, a boa parte da minha família tornar-se protagonista desse processo de luta. Então, é algo que eu gosto de sempre frisar também, que eu acabei militando de forma indireta na questão da luta dos povos indígenas. Por que de forma indireta? Porque, praticamente, a minha casa, que era em São Gabriel da Cachoeira, ela era como se fosse um comitê, de uma célula, que estava se organizando para se estruturar. Então, era no café da manhã, era no almoço, e na janta, e nos fins de semana, em rodas, que eu escutava a palavra que nunca saía da minha cabeça, articulação dos povos indígenas. Então, era uma articulação que, de forma indireta, não tinha como evitar a conversa, até porque não tinha um espaço reservado. Era a minha casa, eu circulava por ela, então às vezes eu parava para ouvir e, de certa forma, fui introduzindo algumas palavras, alguns conceitos, e, assim, fui acumulando um pouco de conhecimento sobre o que era aquela organização que estava surgindo ali, né? Inclusive, o meu tio, o Domingos Barreto, tucano, e outros demais parentes, eu friso ele porque, justamente no período da minha adolescência, ele foi a pessoa que protagonizou, assumiu, inclusive, a direção dessa entidade. Bom, esse é uma primeira parte, vou tratar de resumir para não ficar muito largo e poder abranger toda a estrutura da conversa. O que aconteceu a partir desse momento? Em São Gabriel da Cachoeira existe hoje um IFAM, né, uma escola federal, que antes era uma escola agrotécnica federal, de São Gabriel da Cachoeira. E São Gabriel, por ser uma cidade fronteiriça, ela também é um polo militar, muito importante, da região do Amazonas, e então é uma região onde você tem não só o contato com a cultura indígena, mas também com uma cultura muito forte exterior, porque lá recebe militares e seus familiares para
residir lá por 4 anos de missões, né? Quem vai. Por que eu estou lembrando esse detalhe, né? É justamente por essa questão do ser passivo ou não na terra indígena. A princípio, na região de São Gabriel da Cachoeira, as escolas indígenas elas não estão bem estruturadas, bem organizadas como estão hoje. E então foi um processo de construção. Lá, antes de se organizar como escola indígena na região, praticamente as pessoas, os filhos dos militares que não eram indígenas, eles tinham a opção de que durante a educação ou durante o processo acadêmico, principalmente linguístico, cultural, os filhos, os não indígenas, teriam que se retirar, né? Ou os pais pediam para eles se retirarem. Mas com o tempo, houve todo um processo de reafirmação, mas como é que eles chegam à nossa terra e querem dizer como as coisas devem funcionar? Da mesma forma como a gente defendeu essa terra como uma terra dos nossos ancestrais, nós também queremos reivindicar nossa forma de organização e deve ser respeitada. A partir desse momento, o que existe em São Gabriel da Cachoeira, que os militares, os seus filhos, eles não têm opção. Se eles forem para a escola, eles têm que se interagir juntamente com todas as áreas acadêmicas que tem lá. E o mais interessante é que isso foi bem recebido por todos e que, inclusive, durante a formatura, os estudantes não indígenas são as pessoas que, no dialeto, acabam fazendo todo o evento se tornar mais interessante, né? Porque eles chegaram lá totalmente leigos e acabam saindo de lá com uma cultura a mais. Isso é muito. Eu gostaria de frisar sobre isso, sobre a questão da participação dentro das escolas. Mas, enfim, fui a São Gabriel como todo jovem indígena em busca de conhecimento. A minha família ela tem uma formação acadêmica por uma questão colonial mesmo. A igreja, aqui na região, foi jesuítica, né? E lá também tivemos a Igreja Católica bastante forte, tratando de colonizar a região de São Gabriel da Cachoeira. Ela teve 3 missões, que era a de São Gabriel da Cachoeira, de Paricachoeira e de Uaretê. Eram 3 polos de missões católicas que praticamente fizeram a formação. E a maioria dos meus parentes, principalmente eu friso muito os meus tios, por uma questão de ser ativos, eles tiveram uma formação religiosa, no caso do conhecimento, alguns se tornaram historiadores, outros filósofos, e isso também ajudou bastante no meu processo de formação, por ter essa formação, como gosto de dizer, indireta, porque foi por parte do meu interesse. Nunca os meus familiares chegaram a me obrigar a ter uma reivindicação como indígena em qualquer lugar que eu estivesse. Fui a Manaus. Em Manaus, já terminando o ensino médio, estive me organizando com o que existe até hoje, o MEIAN. O MEIAN é o Movimento dos Estudantes Indígenas do Estado do Amazonas. Ela é uma organização que foi criada por indígenas que migraram a Manaus em busca de uma formação acadêmica, de uma graduação ou uma pós-graduação. E, então, alguns indígenas de várias etnias que se reuniram em Manaus começaram a organizar essa entidade, que, a partir dessa entidade, alguns conseguiram a graduação, outros pararam no meio do caminho por vários fatores que todos nós conhecemos, né? E, a partir dali, praticamente se tornou uma célula de formação de novos líderes indígenas na capital do Amazonas. Desse movimento, acabou surgindo algumas organizações, uma das mais destacadas, que se conhece principalmente a nível amazônico, que é a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que abrangia 9 estados do Brasil. Essa organização sempre andou de mãos dadas com o MEIAN, porque a maioria que participava do MEIAN acabava militando também na COIAB. A COIAB, da mesma forma que a FOIRN, ela abrange mais representatividade. Ela acaba representando as associações e organizações da Amazônia brasileira. Ou seja, os 9 estados do Brasil que tinham sua organização, tinha a COIAB como sua entidade representativa. A COIAB,
também, familiares meus faziam parte dessa organização, e me aproximei, juntamente com o Meian, e comecei a militar no Amazonas. Eu posso me dizer que foi a partir de 2003 a 2007, foi o período que eu tive bastante ativo dentro do movimento. E, claro, não poderia deixar alguns fatos históricos que me fizeram ter um maior vínculo com o movimento, ter um maior vínculo com a luta, com a causa indígena, que foi justamente a luta pelos seus direitos, sendo na área de saúde, sendo na área de educação, sendo nas áreas culturais e todas as áreas que, de certa forma, influenciavam no desenvolvimento do povo indígena do Amazonas. Esse momento de luta foi um processo bem interessante, né, que, quando eu estava em São Gabriel, eu praticamente não via necessidade de me reafirmar como indígena, ou de reafirmar em todo lugar que eu pudesse estar, porque a cidade de São Gabriel, 90% da população é indígena. Uma população de 45 mil habitantes, 90% é indígena. Então, em qualquer lugar que eu vá, não precisa eu me afirmar. Mas, chegando em Manaus, eu precisava, não só pela questão de estar fora da minha região comunitária, da minha região principalmente étnica, mas também por começar a me interagir com outros povos indígenas na região do Amazonas. É interessante dizer que o mundo indígena também é um mundo bastante, até alguns povos desconhecidos por os próprios indígenas mesmo, né? Então, lá, para a gente poder se identificar, toda vez que estamos em um encontro, um evento, a gente sempre nos apresentamos dizendo o nosso nome e a nossa etnia, né? Sempre vai chegar, olha, prazer, meu nome é de Carlos Tariano, do povo Tariano. Aí, fulano de tal, eu sou fulano de tal, do povo tal. Então, sempre, em qualquer ambiente, se reconhece pela sua etnia. E, claro, as etnias que mais têm destaque, a gente acaba já tendo o maior conhecimento, o maior respeito por saber como é que se deve se relacionar com eles. Existem muitos povos indígenas. A região amazônica é uma região que obtive bastante experiência a partir dessa dimensão, quando, inclusive, nesse período, esteve o descaso da saúde indígena do estado do Amazonas, onde praticamente se parou as atividades do que se conhece como a DICEI, que é o Distrito Especial Indígena de Saúde, né? Então, esses distritos de saúde, por uma questão administrativa, do Estado, ela acabou paralisando. Isso foi a minha primeira experiência que eu tenho a partir do que a gente chama, né, do que se ter uma luta teórica, como esse ambiente, né, o movimento, o debate, é uma luta teórica, né, e você partir para a praxe, né, que a gente chama da praxe. Então, é um momento interessante, porque, até então, eu só conhecia a luta teórica, a luta do debate, a luta do autoconhecimento. A partir do momento que eu parti para a praxe, foi quando eu senti a necessidade de me reafirmar como indígena, porque foi o momento que eu vi o que era lutar, o que era sentir a injustiça, o que era sentir a injustiça e a injustiça do seu parente indígena. Eu não estava nas aldeias, mas não precisava estar, bastava o relato dos povos indígenas, de outras etnias, para eu poder me sentir injustiçado também. Se teve uma reivindicação, fizemos uma ocupação em Manaus, da sede da FUNASA, e foi uma ocupação que marcou praticamente o primeiro momento como militante, não só teórico, mas também um militante da praxe. Estivemos nessa ocupação durante 7 dias. Foi uma ocupação bastante rebelde, por se tratar de toda uma questão estratégica, de poder estar adentrando uma instituição. E é muito interessante, eu gosto sempre de lembrar alguns momentos históricos, assim,
principalmente para mim, né, entre os amigos e alguns colegas de luta, que um certo dia, dentro do meio da organização, se foi delegando, se definiu que iria ocupar essa entidade para poder reivindicar a questão da luta, né, da questão do descargo da saúde indígena. Então, conseguimos render a segurança, conseguimos render todo o pessoal que fazia a vigilância e entramos na sede, na direção central da FUNASA. Estando lá, havia, claro, exigiu uma pessoa, principalmente o representante da COIAB, disse que se tratava de uma ocupação e pediria, com educação, que todos se retirassem e que ele estaria, a partir daquele momento, assumindo essa responsabilidade da ocupação. E havia uma pessoa que estava no computador e disse, olha, desculpa, daqui 15 minutos eu saio, que eu tenho uma coisa para terminar. E, nesse momento, é uma cena bem rebelde por parte do coordenador da entidade. Ele chegou na frente dele e, na mesa dele, ele levantou o braço e meteu a mão. Pá! O computador caiu para o lado, muitos objetos caíram para o lado, e ele só manifestou, eu estou falando que isso se trata de uma ocupação indígena. Eu não estou em negociação com você, não. Ele se retirou e começou a ocupação. Foi o primeiro momento que eu fiz parte de uma comissão de ocupação, que, inclusive, até conversando com a Raquel, falar, eu nunca tive um contato com algo de comunicação, mas o nosso representante, o nosso coordenador, o nosso cacique lá olhou para mim e disse, você vai ser o relator da ocupação. Eu olhei para o lado e falei, por onde eu começo, né? Eu não sabia por onde começar ali. Mas acabei, não, vai registrando o que vai acontecendo, trata de relatando que isso depois a gente vai organizar. Mas, enfim, foi um momento histórico que foi o primeiro momento que eu tive dentro de uma ocupação. A partir dali, aconteceu outras. Teve a da FUNAI, que foi um período mais largo que tivemos na ocupação também. Foi uma ocupação mais tensa, porque teve a presença da polícia tratando de invadir, foi na reintegração de posse. Tivemos conflitos direto com a Polícia Federal, acho que foi um dos momentos mais tensos, a ocupação da FUNAI, porque, na nossa concepção, o administrador ele não reivindicava ou não estava preocupado com a causa indígena. Então, para nós, naquele momento, era necessário a retirada dele e por uma pessoa que estivesse preocupada com a população indígena. Foi feita essa ocupação, durante 30 dias, foi algo também que marcou pela questão da entrega dos povos indígenas, que vieram de suas bases, alguns em comunidades com mais de 500 quilômetros de distância da capital, com a sua família, levando o que tivesse de mantimentos, com uma incerteza se isso seria ou não reivindicado, aquilo seria ou não aceito, né, a negociação. Mas essa entrega, por parte deles, mexeu muito comigo, porque eu dizia, como é uma população indígena de várias partes, chega com uma certeza de que vai estar ali, independente do clima, independente se faltar ou não alimento, ela vai estar reivindicando o seu direito. E isso me chocou muito. Eu já residi em Manaus e decidi, vou ficar o tempo que for necessário, juntamente com esses meus parentes aqui na luta. E foi o que aconteceu. Tive a experiência da Raposa Serra do Sol, que também foi algo que praticamente o Brasil teve conhecimento desse conflito bastante intenso por parte dos fazendeiros. E são muitos relatos. Talvez acho que foi o primeiro momento que conheci, inclusive, a Sônia Guajajara, na Raposa Serra do Sol, uma assembleia da COIAB. Mas, assim, eu acho que 20 minutos é muito difícil de poder falar tanta coisa, de poder organizar essa fala. Mas, enfim, eu vou terminando só dizendo que, em 2007, eu fui a Cuba, estudei medicina lá durante 7 anos. Nesse período que eu estive lá, já com a minha militância feita no Brasil, estivemos lá em 30 indígenas, oriundos do Brasil, e desses 30, 15 eram do Amazonas,
Lá, tratei de organizar os jovens indígenas, fizemos um grupo, fizemos formação, tivemos bastante expressividade na universidade, nos juntamos com alguns outros grupos que lá estavam. Desses 30, infelizmente, somente 14 tiveram a graduação e retornaram, e hoje estão no Brasil trabalhando. E foi também uma experiência muito interessante também. Estar em um lugar e uma outra cultura, uma outra organização, uma outra forma de ver essa diferença étnica, principalmente, né? E o que eu gostaria de frisar sobre a minha estada em Cuba é sobre a questão do que hoje se reivindica aqui, né? E tivemos um encontro de estudantes cubanos, convidar, logicamente, os estudantes também brasileiros, né, que estavam lá, e quando a gente foi tratar de debater, criar uma pauta para poder dialogar, o mais interessante é que se no Brasil se tratava de reivindicar, por exemplo, no Brasil, o que vocês tratam no movimento estudantil do Brasil? Eles fizeram uma pergunta assim: por que vocês reivindicam lá, né? Nós reivindicamos uma educação gratuita, universal, um acesso a toda a população de forma igualitária, com equidade, tratamos de lutar por moradias para estudantes que vêm provenientes do interior, que possam se estabelecer numa capital. E ele falou: pai, é interessante isso, porque, bom, para nós, a gente não pauta isso, porque isso já temos tudo conquistado aqui, né? A educação é gratuita aqui, o material escolar é fornecido pelo Estado. Aqui, todos têm a mesma formação acadêmica desde o pré-escolar. Todos têm o mesmo ambiente, com a mesma carga horária, com o mesmo conteúdo a todos. Então, aqui a gente não cria diferença nenhuma de acesso à universidade, porque todos têm oportunidade. E, inclusive, aqui, todos têm a oportunidade de ter um alojamento, se não tem uma residência. Inclusive, tem o que a gente chama lá de estipêndio, né? Que seria uma pequena bolsa que o governo paga para o estudante para comprar suas coisas básicas. E a gente começou de reflexionar sobre aquilo, né? Que como que um país bloqueado pelos Estados Unidos, é outro tema bem interessante falar sobre a questão do bloqueio, como um país que sofre um bloqueio há mais de 50 anos consegue proporcionar tudo isso a uma população de uma forma, como é que consegue se tornar um país todo universitário e sem nenhuma distinção, proporcionando todos eles o acesso à educação. Aí eles perguntam: e o nosso país, com tanta riqueza, nós estamos engateando perto do que está a educação cubana, né? Mas era isso, gostaria de poder compartilhar mais, estou aberto ao diálogo quando vocês quiserem. Obrigado. Muito obrigada às conferencistas. Abrimos o espaço para 2 perguntas dos colegas. Oi, agora. Na verdade, eu não tenho bem uma pergunta, né? Eu só tenho a agradecer tanto à professora Yara, que também esteve participando, né, na minha banca agora há pouco tempo, da defesa da dissertação, também a Elânia, pelo trabalho que a gente conseguiu desde o início do mestrado, que daí tivemos um contato, né, e segue sendo inspiração aí, né? E o prazer de conhecer o Ed Carlos também nessas andanças que o mestrado me proporcionou, em querer falar, né, sobre algo que, na verdade, eu não tenho o conhecimento, e para isso fui atrás, né, querer conhecer. Então, nessas caminhadas de diferentes atividades nós nos encontramos, mas acredito que seja apenas, essa mesa signifique apenas a primeira de muitas que esse curso de pós-graduação tem a oferecer
não apenas trazendo esses professores, mas trazendo mais estudantes indígenas para também debater e dialogar conosco, como é o caso da Ariene, que já faz parte da nossa rede ANLAT lá, né, em Rondônia, Roraima. O professor Wilson, a professora Leila falaram hoje de manhã. Então, eu estou muito feliz com a presença de todos e agradecer por essa oportunidade, por toparem falar e expandir o assunto e as temáticas com os colegas. É muito, muito gratificante mesmo. Muito obrigado, Edi Carlos, Yara, Elânia. É uma mesa que traz todo esse conhecimento, toda essa experiência, essa riqueza, né, dessa dimensão que na academia aqui o sentido do colóquio é que, assim como a FUNASA, a FUNAI, etc., que seja ocupada por essas sabedorias ancestrais e milenares. De uma ou outra forma, essa ocupação já aconteceu em várias teses, como a da Elânia, mas é muito emocionante ter um concidadão indo-americano aqui nos contando uma trajetória com essas reflexões, essas existências, essas riquezas. Eu acho que temos que pensar, para confrontar a conjuntura que temos atualmente, concretamente em dar continuidade a essas atividades, a essas reflexões conjuntas, a partir da construção desses saberes necessários. São Gabriel da Cachoeira, eu tinha informações teóricas a partir de uma tese da Inesita Araújo aí nos anos 90, né, sobre organização, e fiquei fascinado pela riqueza linguística, pela riqueza política, pela riqueza cultural, multicultural nesse caso, dessa esquina superior do Brasil entre a Colômbia e a Venezuela. Então, sempre nas aulas, nas reflexões, São Gabriel da Cachoeira já estava presente, mas eu acho que São Gabriel e a história de vocês e a história dos diferentes parentes tem que estar desestabilizando o autoritarismo epistemológico que nos coloca o neoliberalismo selvagem. Então, perguntaria para vocês, nesta conjuntura, o que estão pensando? Bom, é uma pergunta bem... Quero agradecer primeiro a pergunta, mas assim, é uma pergunta bem interessante, onde se fala o que estamos pensando sobre o que está no cenário, principalmente brasileiro e também latino-americano, né? Quando a gente começa a ver toda essa realidade, principalmente que está tomando de conta no Brasil, principalmente as ameaças aos direitos já conquistados dos povos indígenas, praticamente não me surpreende essa posição. E tão pouco me preocupa, porque, justamente, a nossa forma de luta ela sempre foi assim, nós sentimos que estivemos praticamente em constante luta. Eu nunca me senti fora da luta, em todo espaço onde eu estive. Praticamente, sempre, quem participou da militância sabe que a gente nunca dá uma pausa para a luta, né? Em qualquer momento, a gente sempre está no alerta, justamente para reivindicar direitos, defender os direitos já conquistados e, justamente isso, fazer a sociedade estar cada vez mais consciente de que só existe nesse mundo uma só raça, que é a raça humana. E é algo que algumas pessoas não conseguem compreender. E quando se começa a ameaçar, principalmente, uma etnia ou uma raça, ela está nada mais
dando a entender que o mundo está regredindo na forma de compreensão de sociedade. E, então, por que está regredindo essa forma de compreensão de sociedade? Onde é que estamos falhando? É justamente isso. Todo mundo sabe que a forma de limitar a compreensão do ser como um protagonista social, um protagonista de uma cultura filosófica, aí é quando se vê o erro de consciência social. Hoje, a única forma de uma pessoa poder ter a consciência de classe é justamente isso, fazendo perguntas. Qual o nosso objetivo como pessoas, como seres que protagonizam a construção social? E, claro, que tendo como um representante que não me representa nesse país e que trata de extinguir a formação, ou trata de extinguir, principalmente, conceitos teóricos a partir da história, a partir da filosofia, limitando somente a um grupo, isso é nada mais que um retrocesso gravíssimo, gravíssimo. Quando me fala sobre a questão, uma das pessoas que inclusive, até hoje, eu sempre trato de lembrar que, no tempo, a minha primeira aula de filosofia, eu estava na Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira, e o professor Elias, que era, inclusive, um ex-salesiano, professor de História e Filosofia, começou a lecionar. E foi o primeiro momento que eu comecei a me questionar, e ele me questionou. Ele falou: Ed, você, como indígena, como você se sente dentro dessa sociedade, né? Qual é a sua reflexão sobre isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar qual era a minha importância dentro de uma sociedade, né? Você é ator ou você é um telespectador, né? Ele falou: você está na plateia e você está como ator dessa história. E eu fiquei pensando naquele momento, eu não tinha uma resposta clara, era dentro de um debate sobre a questão da afirmação como ser indígena, né? E eu comecei a questionar, inclusive, meus pais, né, sobre nossa história, como o registro da história principalmente do povo indigitariano e tucano, ela naquele momento ela não tinha tantos elementos registrados de forma impressa e nem documental. Então, era algo que eu comecei a questionar meus pais, comecei a perguntar e criar essa consciência. Mas, dentro do que você fala, o que se passa agora é justamente isso. A questão da luta, quando se tem somente os fatores subjetivos, nós ficamos somente na afirmação de poder continuar a defender o que já foi conquistado, mas diante de fatores objetivos que ameaçam ao que não somente a limitar o avanço de reivindicar os direitos, mas também como desacreditar o que já foi conquistado. Eu acredito que a única palavra para isso é a luta, a resistência, o que se tem feito durante todos esses anos nessa sociedade chamada civilização. Tem mais uma pergunta? Tu tem? Tem um mic. No, en realidad no tengo preguntas, tengo un comentario y una felicitación a la mesa, porque permiten pensar la cuestión indígena, la identidad indígena, por decirlo. Siempre me resultan, ustedes decían, nombres incómodos, inconsistentes, que uno a veces ponen en crisis nuestra propia lengua.
pero me parece fundamental, las tres intervenciones pusieron el proceso de construcción identitaria con foco en la lucha. Es en la lucha, son las luchas, es la militancia, decís vos, es la praxis militante la que permite la construcción y la afirmación identitaria y que de algún modo contesta a esos discursos dominantes que no solo lo ubican como pasivos, como receptores de las políticas, decías vos, sino que decir, lo ponen realmente como un sujeto activo, como un actor político con capacidad de autoafirmación y de autoconstrucción, de autonomía, de gesto autónomo. Me pareció muy gráfica esa relación que vos hacías entre enunciación y afirmación indígena y la ocupación. O sea, y ahí me resonaban los planteos de esta mañana de Pedro del gesto, la consideración de los gestos públicos, gestos políticos que van construyendo, que van aportando a una construcción y que generalmente es o pasa desapercibido, porque además son construcciones en contextos de colonialismo persistente, y es de ese modo, con ese tipo de enunciación, en la lucha, me parece muy bueno, por eso me gratificaron y los felicito a los tres, por el lugar donde han ubicado la reflexión, las investigaciones y la experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también. Vou falar em português, porque vai ficar mais tranquilo. Também para compartilhar um pouco a experiência também da UNB. Eu fazia parte dos professores que estávamos na comissão do vestibular indígena, chamado vestibular indígena. E quando vocês falavam, e agora justamente a Helena falava, o tema da luta, né? De estar na luta. E foi muito difícil, que eu achei interessante, foi muito difícil fazer com que os colegas entendessem o que é o vestibular indígena, não só como vestibular, né? Sino o que é o espaço dos estudantes dentro da universidade, o espaço também, e escutar de colegiados, de colegas, dizer que ainda a universidade não está pronta para receber os índios, estou falando com essa expressão, deveria se preparar. Escutar da antropologia dizer que o problema dos índios que ia trazer é abaixar a nota. Então, quando a gente se encontra com esses discursos, quando a gente vai volta lá também a UNB na pós-graduação teve o primeiro ingresso dos estudantes e as estudantes das diferentes etnias, diferentes comunidades, povos, e vem no meu pensamento esse ato colonial do que reafirma a construção da universidade. A universidade não é o lugar, essa é uma questão que temos que discutir, a universidade não é um lugar de livre pensamento, é um lugar colonial. A universidade nasce no século XII dentro das igrejas, nasce na matriz religiosa católica dentro das igrejas, nasce numa matriz colonial, não estudavam as mulheres, não estudavam os pobres, estudavam as elites. Isso é uma questão que na história da universidade a gente tem que trazer nesse âmbito de luta. Depois foram se reconfigurando outras coisas, acho que por isso que é interessante, não é simplesmente... eu acho que às vezes a gente fica simplesmente na quota do indígena, na quota do negro, na quota do travesti, na quota por isto, né? Não é a quota ou o espaço, é o que traz como luta, como memória, né? Porque o que está em jogo é que a universidade é só para os normais, o louco não tem lugar. Quando a universidade entenda seu lugar como lugar de colocar outras perguntas, de colocar outros espaços, né? Então, acho que o que estavam trazendo os estudantes,
Um dia um estudante falou, professor, a universidade agora está multicolor. Mas não só pelas cores, por outras coisas, né? Por outras epistemes, por outras formas de entender a relação com o audiovisual, a relação com a imagem, né? Então, é uma pergunta também. Os programas de pós-graduação, agora estamos tendo essa entrada, mas os programas universidade não foi pensada para incluir, as universidades não foram pensadas para incluir. Isso é uma questão que temos que recuperar essa memória e como a gente pode, desde nossos espaços, reconfigurar, ressignificar, abrir essa resistência, criar essa resistência, essa revolução, a universidade deve ser ocupada nesse sentido e compartilhando a provocação de vocês e agradecendo também nesse sentido. Muito obrigada aos conferencistas. Quer falar uma coisa? Pode falar, desculpa. Então, na verdade, assim, sobre esse tema, principalmente das cotas indígenas mesmo, a princípio ela foi, pelo menos eu posso falar pela minha região, pelo Amazonas, né? Ela foi pensada no período em que justamente o que a gente chama do líder natural começou a surgir e expandir nossa região. Mas só que o que acontecia? Que todos que estavam liderando uma população, um grupo étnico, eles precisavam de uma capacitação também. Eles tinham a praxis, mas não tinham a teoria. Ou se tinham a teoria, ela não estava bem organizada. E, a partir disso, se foi debatendo essa possibilidade de uma inclusão nas universidades. E a partir disso, se foi tratando de incluir, e foi tendo essa conversação com as universidades, foi se fazendo debate sobre esse propósito. E, no início, o público-alvo era, querendo ou não, os militantes ativos ali, que já tinham um acúmulo de conhecimento, já tinham não só o acúmulo de conhecimento, a experiência a que compartilhar dentro do ambiente universitário. Mas só que a vida ela não é linear. Então, muitos líderes acabavam tendo algumas barreiras no percurso. Alguns vão tendo relações, vão formando famílias, vão tendo filhos, e nesse percurso, praticamente, aquele grupo que reivindicou a inclusão dentro das universidades, pelo menos no Amazonas, já não tinha as possibilidades, tanto financeiras, tanto de estrutural, porque tinha um grupo a responder à sua família também a necessidade, o espaço a atender a sua família. Mas veio uma nova geração, uma geração que eu praticamente eu só fiz dois vestibulares, acho que foi dois que tiveram na minha época, antes de eu ir a Cuba. Lá só teve 2 provas, que foi na federal e uma na estadual. Os primeiros vestibulares indígenas. E lá, a partir daquilo ali, o que houve? Que até então, o que não existia em muitos lugares, ou em alguns indígenas, desculpa, o que houve ali? Houve o quê? Veio um grupo que realmente já tinha um interesse mais acadêmico mesmo, né? E acabou não respondendo a expectativa do movimento na minha região. Eu posso falar pela minha região. E acabou que lá, praticamente, o movimento estudante indígena ele iria ter a responsabilidade de fiscalizar, porque não só os indígenas estavam usando dessas cotas, mas também oportunistas, né? Teve pessoas que conseguiram fraudar, principalmente o RNE, o Registro de Nascimento Indígena, né? Começaram a fraudar, muitas pessoas se beneficiaram dessa fraude, não houve nenhum processo legal contra essas pessoas, porque não existia uma base como fazer, mas era lógico que várias pessoas se beneficiaram das cotas. E algumas pessoas, claro, é diferente quando você
tenham acesso à universidade com estrutura. O que é estrutura? Aí vem a questão econômica, vem a questão mesmo logística de tudo, né? Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, ela está a 800 quilômetros em linha reta de Manaus, entende? Então, para uma pessoa que não tem como se manter na capital, praticamente muitos que conseguiram, com grande capacidade de poder progredir dentro do nível acadêmico, não conseguiram progredir por uma questão logística mesmo, econômica mesmo, né? De não ter condições de poder manter o seu aluguel, de não poder estar mantendo todas as despesas que se tem dentro da formação acadêmica. E isso, muitos que tinham grande potencial, praticamente foram ficando pelo meio do caminho. E os poucos que foram tratando de persistir mais, com o apoio das organizações, de seus familiares, conseguiram a formação. Mas, até na região, por mais que se tenha uma população bem expressiva indígena no Amazonas, também era um tabu receber o indígena na universidade, né? Era um tabu no sentido de que era um mundo, naquela época, diferente do de hoje. Que hoje você tem curiosidade sobre uma cultura, você vai na internet, acessa e busca saber mais informação sobre ela. Lá não. Tudo que se tinha de informação naquela época, sobre, principalmente a população indígena, era o que era divulgado pela mídia, digamos, mais ampla, né? A TV aberta e tudo mais. Então, até a própria população amazonense, principalmente da capital, ela tinha um tabu sobre a questão do indígena na universidade. Só se ele poderia disputar não só o vestibular, que o vestibular ele não diz muita coisa, né? Uma prova vestibular não diz muita coisa. Não decorava que você repetir várias vezes as mesmas perguntas e tentar saber como as formas diferentes de fazer a mesma pergunta, você consegue estar dentro, você consegue aprovar no vestibular. Claro, com a curva de conhecimento, não desmerecendo, mas o que acontece? Que, justamente, você está lá dentro para poder criar, justamente fazer isso, a questão da produção científica indígena, ela é algo como se houvesse um desinteresse por parte, existe um interesse. E eu acho muito interessante, eu dou exemplo do próprio primo meu, que, inclusive, fundou o Centro de Medicina Indígena do Amazonas, acho que o primeiro centro no Brasil de medicina indígena do Amazonas. Ele é doutorando nessa área, mas é uma pessoa que, somente presenciando, conhecendo a história dele, você diz, olha, você tem muita garra para poder ser um doutorando, porque nada foi fácil. Porque, inclusive, para a universidade, ele ia de Havaiana com uma calça rasgada, não é para rasgada porque era na moda, era porque realmente foi muito usada, me entende? Mas ele estava tão focado naquilo que ele queria, que nada deteu ele, e hoje é uma das pessoas que tem grande prestígio de conhecimento intelectual na região do Amazonas e que está se expandindo muito a partir de todo o conhecimento científico, teórico, que ele vem produzindo há muitos anos. Era isso que eu gostaria de compartilhar. Em um minuto eu quero pegar essa provocação que acho que é importante. Assim, quando as cotas iniciaram, elas eram cotas, era uma reserva de vagas e elas eram extremamente contestadas ali em 2001, 2003, toda aquela década. E o que aconteceu? O governo chegou a ser instituído uma verba específica para um observatório, que era o Observatório de Cotas, para poder comprovar cientificamente o impacto que as cotas teriam. O que eu sempre uso nesses casos para responder a isso, né? Assim, sim, teve uma resistência gigantesca naquele contexto, mas os observatórios de cotas geraram dados que mostraram que era pânico moral, como a gente diz, ou seja, os estudantes indígenas, negros e deficientes, entre aspas, que entraram na universidade, eles não diminuíram a qualidade dos cursos, os dados comprovam que a evasão não ficou maior, que o nível na avaliação final dos cursos, nos testes que validam, né, os cursos, que os cursos não caíram em qualidade, mas efetivamente se estabeleceu esse pânico moral, que era dizer, a qualidade dos cursos vai cair, a nossa nota vai baixar, os estudantes indígenas não têm condições de acompanhar o mesmo ritmo, porque eles têm deficiências na sua formação, a gente vai ter
uma titulação de segunda categoria, quem vai querer ser atendido por um médico indígena em vez de um médico não indígena. Tudo isso é estratégia discursiva, esperneio de classe, como eu falo, né? É estratégia para manter um certo lugar. Sobre os programas de pós-graduação, não é menos problemático, eu quero te dizer assim, ó, é muito problemático. O que tem acontecido? Tu tem universidades com uma tradição como a URGS, que já tem orientações de indígenas para mestrado e doutorado há muito tempo, já tem doutores formados na URGS, ou seja, tem já uma história de orientações. O que está acontecendo? Quando se tornou norma, a norma é, cada linha de pesquisa tem que reservar. As linhas de pesquisa que não têm essa tradição de orientação estão dizendo assim, não, a gente não quer orientar, os índios vão todos para a linha X, a linha que tem acolhido tradicionalmente. Tem uma disputa gigantesca, o argumento é não estamos preparados, só que esse argumento não estamos preparados esconde um outro que é não estamos dispostos, né? Porque isso pressupõe uma abertura no conceito de ciência, no conceito de conhecimento, de produção de conhecimento. Isso pressupõe uma abertura para considerar que a oralidade é a expressão de uma cultura, então uma tese pode ser feita oralmente. Mas então, a disposição para pensar e para desacomodar essas certezas que a gente construiu historicamente não é para todo mundo. Então, assim, é uma pena que esse processo foi interrompido, a gente tem uma portaria normativa, a gente não tem uma lei que obriga nacionalmente a reserva de vagas para indígenas, para negros e deficientes no mestrado e doutorado. As universidades é que têm feito isso de uma forma mais nos seus regulamentos internos. E os estados que têm lei, aí sim elas são obrigadas, como a UERJ, todas as estaduais e a Federal do Rio de Janeiro, pela lei estadual. Mas, assim, ó, o ideal seria que isso fosse normatizado, porque, sim, isso é uma política indutora. É muito difícil você construir outras possibilidades para pensar a pós-graduação do jeito que está. Tu tem que induzir, de alguma maneira, essas políticas, como foi na graduação, é o que eu acho. A gente agradece. Não vou falar da educação do indígena, mas da minha problemática, né, da problemática do nosso Estado. Estamos em greve há 40 dias pelo desmonte da educação. Eu trabalho na estadual e cortaram nossos salários como punição. E estou aqui grata a um patrocínio de alguém que, naquele lema, ninguém larga a mão de ninguém, resolveu pagar minha passagem para eu vir para o Congresso. Então, assim, quando a gente fala de resistências e utopias, então, o Congresso se confere nessa resistência, né? Fazer ciência no contexto onde nós estamos, estar aqui também é um ato de resistência, e eu penso que essa esperança que a gente não pode deixar morrer, né? De estar sempre buscando esse saber. A gente agradece, então, a mesa. Muito obrigado. Desculpa, gente, o papel chato, mas é que a gente realmente agora caiu do horário, vamos chamar assim. Passou bastante. Nós não vamos ter um intervalo. Infelizmente, não tem como a gente estar exatamente 45 minutos atrasados. Mas se alguém precisar ir no banheiro, sinta-se à vontade e tem um café ali.